Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Estamos estudando o livro de Atos e gostaria que você acompanhasse conosco mais uma parte de nosso estudo. No programa de hoje quero enfocar a pregação de Paulo. Ouça o que aconteceu em Atenas, na Grécia. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. É assim que o ministério de Paulo é descrito no capítulo 17 do livro de Atos. Você se lembra que quando vimos os primeiros capítulos de Atos falamos sobre a pregação do apóstolo Pedro? Eu disse que a pregação dele era puramente baseada na Bíblia, voltada exclusivamente para Cristo e para o Evangelho. Era uma pregação ungida e muito frutífera. Além disso, era uma mensagem que levava as pessoas a tomarem uma decisão. Pedro sempre acaba dizendo para as pessoas o que elas deveriam fazer para serem salvas. O capítulo 17 do livro de Atos relata um dos sermões mais importantes de Paulo, conhecido por muitos como o Sermão do Deus Desconhecido. A Bíblia relata que quando estava em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Os estudiosos dizem que no tempo de Paulo era mais fácil encontrar ídolos do que pessoas nas ruas de Atenas. Tamanha idolatria. Paulo ficou perturbado e incomodado ao ver que o povo era tão supersticioso e idólatra e que jamais chegaria a conhecer Deus através daqueles ídolos. Toda a sua inquietação de missionário o levou a tomar 3 atitudes. Se houvesse uma sinagoga, a primeira coisa que Paulo faria seria anunciar aos rabinos que Jesus era o Cristo Messias. Ele próprio era um rabino e tinha as credenciais para isso. Depois ele iria anunciar aos gentios que Jesus é o Cristo e o Messias. Essa seria a estratégia de Paulo, primeiro os judeus e depois também os gregos. Mesmo tendo chamado para pregar aos não-judeus, Paulo tinha esta inquietação para falar primeiro para os judeus. Depois ele foi para as praças e todo dia discutia com aqueles que lá estavam. Os atenienses gastavam seu tempo apenas conversando, falando ou ouvindo. Os gregos foram grandes filósofos e adoravam debater e discutir conceitos intelectuais. Eles queriam sempre ouvir algo novo. Os filósofos agnósticos diziam: eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, mas discutir sobre isso é inteligente. Em Atenas, os filósofos adoravam pensar assim. Paulo discutia e debatia com aqueles filósofos nas praças da cidade. Ele deve ter impressionado, porque até os homens de negócios, os líderes políticos e as pessoas ricas reuniram-se para discutir com Paulo. Essa foi a estratégia de Paulo na cidade de Atenas. Primeiro ele foi a uma sinagoga, depois às praças, interagir com os líderes. Mais tarde, Paulo foi convidado a falar num lugar chamado Areópago. O Areópago era um lugar para o qual só pessoas importantes eram convidadas a debater. Era uma espécie de tribunal de Atenas. Ser convidado para falar no Areópago era uma grande honra. Existe muita controvérsia sobre o sermão de Paulo desta ocasião. Ele iniciou assim o sermão: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Que abordagem inteligente, você não acha? É verdade, podemos ser muito religiosos sem, na verdade, conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Existe uma diferença entre ser religioso e ser nascido de novo, ser espiritual. Paulo elogiou os atenienses por serem religiosos e falou de todos os deuses que eles adoravam e daquele cuja inscrição dizia ao Deus desconhecido. Isso queria dizer que entre todos aqueles deuses que eles adoravam, eles não conheciam. Era esse o Deus sobre o qual Paulo iria pregar, o Deus desconhecido. Paulo foi realmente muito inteligente. Soube aproveitar muito bem esta oportunidade. Paulo começou a pregar dizendo que o Deus que criou os céus e a terra e que também nos criou não poderia ser reproduzido em prata, ouro ou pedra. Durante o sermão, Paulo fez citações dos poetas deles, porque até eles afirmavam que somos feitura de Deus.
Paulo argumentou que se somos criados por Deus, como poderia Deus ser reproduzido em pedra, prata ou ouro por nós? Ele citou os filósofos gregos e no final pregou o evangelho mencionando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Esses dois pontos sempre fizeram parte de sua pregação. Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Este sempre foi o teor das pregações de Paulo. Depois que ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. A controvérsia a respeito deste sermão é que alguns dizem que Paulo sucumbiu às pressões de todo prestígio no Areópago. A cultura helenista grega era muito importante e de alto nível intelectual. Os grandes filósofos e pensadores eram gregos, e alguns acreditam que, quando Paulo pregou no Areópago, não aguentou a pressão que toda aquela situação lhe impunha e começou a citar os filósofos e poetas deles. No final, quando acabou seu sermão pregando o evangelho, o resultado foi praticamente insignificante. Não existem dados que indicam que depois que saiu dali Paulo tenha escrito alguma carta para os atenienses, nem que alguma igreja tenha surgido naquela região como resultado desse trabalho missionário de Paulo. Por isso, alguns estudiosos dizem que Paulo não agiu como deveria na cidade de Atenas. Outros dizem que ele não errou. Eu não acho que ele tenha errado em Atenas, mas, com toda certeza, ele desenvolveu um pouco mais em sua filosofia de pregação por causa daquela experiência. Fato é que ele aproveitou muito bem aquela oportunidade para apresentar Jesus. O livro de Atos nos retrata um panorama do contexto histórico para todas as epístolas de Paulo que estudaremos depois que encerrarmos o estudo do livro de Atos. Quando estávamos estudando o Velho Testamento, eu disse que os livros históricos retratavam o contexto histórico para que pudéssemos entender os profetas. Por exemplo, os livros de Samuel nos ajudam a compreender melhor os Salmos e Davi. O mesmo princípio se aplica ao Novo Testamento. O livro de Atos retrata o contexto histórico para que possamos entender as cartas de Paulo. Um exemplo disso está nos capítulos 17 e 18 de Atos, que descrevem o ministério de Paulo em Atenas e em Coríntios. De acordo com o livro de Atos, depois que saiu de Atenas, Paulo foi para Coríntios e, depois de ministrar nessa cidade, Paulo teve mais uma experiência pentecostal. Poderíamos até chamar essa experiência de o Pentecostes de Coríntios. Ele também teve o seu Pentecostes de Efésios e de Filipos. Por isso usei o título O Padrão do Pentecostes na Implantação de Igrejas. Quando Paulo iniciou seu ministério em Coríntios, o Senhor lhe falou: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Que emoção! Paulo estava para começar o seu ministério na cidade de Coríntios, cujo nome significava quase o mesmo que profanidade e imoralidade, e o Senhor lhe deu uma palavra de encorajamento. O livro de Atos e a primeira carta de Paulo aos Coríntios estão relacionados de duas maneiras. Nos primeiros 4 capítulos de 1 Coríntios, Paulo está em Corinto, conversando com aqueles que simpatizavam com ele. Paulo era muito inteligente e estava dialogando com alguns gregos que apreciavam sua inteligência. Paulo estava explicando para eles que o ministério dele, através do qual eles tinham se convertido, não tinha nada a ver com intelectualidade. Ele deixou bem claro que sua mensagem e pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito para que a fé deles não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quando Paulo pregou em Atenas, apesar de seu sermão esplêndido, ele não fez uso de palavras persuasivas de sabedoria. Ele fez citação dos poetas e filósofos atenienses e o seu sermão foi realmente brilhante, mas de resultados muito fracos. Entre Atenas e Coríntios, Paulo passou por uma crise. Foi quando o Senhor lhe apareceu e mandou que ele não fizesse uso das palavras persuasivas de sabedoria, mas que simplesmente proclamasse e anunciasse o Evangelho.
Naquele tempo, quando um rei queria fazer um anúncio, chamava o seu arauto. Esse arauto ia de vila em vila batendo seu tambor nas praças até que todos se reunissem. A seguir ele desenrolava seu rolo e fazia o anúncio do rei. Ele não explicava, não defendia, não argumentava, nem advogava, ele simplesmente dava o anúncio. Depois ele enrolava tudo outra vez e prosseguia para a próxima vila. Parece que entre a cidade de Atenas e a de Corinto aconteceu algo com Paulo que o fez amadurecer. Ele descobriu que não importava quem ele era, mas quem Deus era. Não importava se ele podia ou não, porque Deus podia fazer o que quisesse. Não importava o seu querer, mas o querer de Deus. Porque depois, quando ele olhasse para trás e visse os frutos do seu ministério, diria: não fui eu quem fez, foi Deus. Paulo percebeu que a pregação era um ministério espiritual e que tudo o que ele precisava era anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele declarou aos romanos que não se envergonhava do Evangelho, por quê? Porque é poder de Deus para todo aquele que crê. Foi em Corinto que ele descobriu esta verdade. Para mim, acho que Billy Graham aprendeu esta verdade quando estava na cidade de Altoona, na Pensilvânia. Em sua biografia, ele descreveu que há muitos anos realizou um encontro em Altoona. Aquele encontro não estava dando certo porque eles não tinham a unção. Às 3 da manhã, ele estava orando pelo evento quando o Senhor falou ao seu coração: Billy Graham, você está pregando para você mesmo. É muito comum acontecer isso conosco. Às vezes não queremos ouvir a mesma coisa tantas vezes e por isso cada vez que pregamos deixamos a mensagem um pouco mais densa e profunda, tentando fazê-la mais interessante. Logo as pessoas deixam de entender o que estamos falando porque passamos a pregar para nós mesmos. Isso foi o que Billy Graham descobriu em Altoona e Paulo descobriu entre as cidades de Atenas e Corinto. Ou seja, a questão não é fazer uma pregação de palavras persuasivas de sabedoria. A questão é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Quando você anuncia o Evangelho de Jesus Cristo com a unção do Espírito Santo e as pessoas creem, esse Evangelho torna-se dunamis, palavra grega que indica o dínamo de Deus, o poder de Deus na vida das pessoas que resulta em salvação. Pense nisso e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.